Eu queria que você abrisse num salmo pouco conhecido, o número dele é 23. Abram Salmo 23. E eu fiz questão de trazer a minha Bíblia mais antiga, RA. Eu vou ler na versão revista e atualizada, né? E não na NVI hoje. Porque esse salmo não tem muitas palavras que estejam fora do nosso contexto de hoje em dia, então eu posso ler no original aqui. Todos acharam? Amém. Não? Salmo 23, meio da Bíblia. Achou? Achou, Luiz? Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Feche seus olhos comigo. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra se renova a cada dia em nossos corações, ó Pai. Que isso aconteça agora, nesta hora, Pai, e que o Teu Espírito Santo fale aos corações, Senhor, conforme a necessidade de cada um, Pai. Que seja assim, Senhor, o Teu Espírito falando a cada um de nós. É o que nós pedimos e cremos que Tu farás, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você sabe que tinha um pastor, eu vou chutar o número de anos, né? Mas esse pastor, esse salmo tem 6 versículos. Esse pastor pregou, eu vou chutar uma quantidade, tá? É chute. Uns 10 anos sobre o Salmo 23. Porque, na verdade, ele é um salmo completo, né? E Deus, ele sempre inspira a nós. Não importa se você for ver o mesmo salmo, Deus vai dar uma inspiração. E quando, é isso que eu espero, né, que aconteça, quando a palavra sair da minha boca, o Espírito Santo vai pegar a palavra que você precisa e vai ministrar a você. E é isso que eu espero mais uma vez que aconteça nessa noite. O título que eu dei para essa mensagem é Senhor, abra a nossa visão. E eu creio que esse salmo, quando nós lemos, entendemos, interpretamos, né, quando nós fazemos, né, o que a Bíblia diz, que você tem que atentar sobre as coisas da palavra, que você tem que estudar a palavra, você abre a sua mente, abre a sua visão, abre o seu coração. E ele é perfeito para isso. Apesar de ele ser só um salmo de 6 versículos, ele é completo nesse sentido. Nós sempre precisamos que Deus abra ou renove a nossa visão. Sempre precisamos. Nós precisamos disso como igreja e como membros do corpo. A igreja precisa disso. E como membros do corpo nós precisamos disso. Porque senão nós vamos envelhecer. Sabe? Nós vamos envelhecer. As nossas células, elas morrem do nosso corpo. Por isso, nós envelhecemos. As células morrem, não são repostas, e nós acabamos envelhecendo. E por isso, né, nós precisamos, na vida espiritual, fazer diferente. Então, quando nós somos crianças, nós começamos a produzir cada vez menos célula. Nós diminuímos com o tempo da nossa vida a produção das nossas células. Isso começa desde criança. Você produz mais e vai diminuindo. Mas,
na nossa vida espiritual, nós não precisamos passar por isso, por um processo similar. Tem pessoas que passam. Nós hoje temos muitos jovens aqui, por causa do retiro de jovens, mas entenda, você, mesmo sendo jovem, já tem que procurar renovar a comunhão com Deus dentro da sua vida, para que você não envelheça. Isso só vai acontecer. Na vida espiritual não é para acontecer. Não deveria acontecer. Só acontece para quem não renova a sua visão, para quem não renova a sua comunhão com Deus, para quem não fica atento para isso, para quem não sente o pulsar do Espírito Santo dentro de si, quem não começa a não buscar mais isso. Nós temos que buscar a presença de Deus para que Ele nos renove. Então, por exemplo, no louvor, você tem que dar valor ao louvor. Não é simplesmente uma apresentação. Você tem que dar valor. É muito importante. Então, dê importância ao que é importante, e a importância do culto, a palavra já diz, nós estamos aqui para fazer um culto ao Senhor. Não uma apresentação de música, não uma palestra. Nós estamos aqui para aprender de Deus. Tudo passa por adoração a Deus. Tudo que a gente faz, ou deveria, né? Tudo que a gente deveria fazer aqui, deveria ser sempre para nós adorarmos e termos comunhão com Deus. Isso vai renovar a nossa vida. E como eu falei antes, para isso esse salmo é perfeito. E nós vamos, no decorrer, você vai entender por quê, mas nós precisamos ser renovados, que você tenha isso em mente. Amém? Amém. Quase todos estão acordados. O que temos de fazer para não envelhecer, né, espiritualmente, é pedir a Deus que nos traga a visão, nos traga a direção, nos renove. Nós temos que pedir que os nossos inimigos sejam derrotados no caminho da nossa vida. E nós temos inimigos, esses inimigos, eu estou falando, inimigos espirituais, aqueles que são citados lá em Efésios 6, né? Os inimigos espirituais descritos lá por Paulo. Então, nós precisamos que esses inimigos sejam derrotados, mas não são esses inimigos espirituais. Em Efésios 6 ele fala de coisas externas, mas nós temos internamente também a nossa carne duelando contra o nosso espírito. Não, nós precisamos derrotar esses inimigos. E isso passa por nós termos a visão correta. Para nós derrotarmos o inimigo, ou melhor, né? Sem derrotar os nossos inimigos, nós não vamos chegar ao alvo, que é a nossa vida eterna, que é a nossa comunhão perfeita com Deus, que um dia vai se dar num outro corpo, né? E na eternidade. Nós precisamos derrotar os inimigos para chegar ao alvo. E esses inimigos, como eu falei, alguns deles são dentro de nós, a nossa carne, as nossas tendências. E nós precisamos entender que a nossa visão é renovada por Deus. E aí nós conseguimos chegar lá. Sabe, todos nós já nascemos com inimigos. Todos nós já nascemos com a tendência para pecar, e todos nós já nascemos com Satanás, o nosso adversário. Nós vemos na palavra de Deus como, né, Satanás tentou, pelo menos duas crianças, é bem claro isso, né? Moisés, ele tentou aniquilar Moisés, não sei se você conhece ou não, mas a história, mas ele tentou destruir Moisés, e para isso ele matou os primogênitos, né, daquele povo hebreu. E Jesus, a mesma coisa. Um rei judeu fez isso, para que não nascesse Jesus Cristo. Então, sabe, nós já nascemos com os inimigos internos e externos, que são os demônios, as potestades do mal, né? Sabe, essa história, quando eu falo, né, você pode até imaginar, você que é jovem, né, a história da madrasta, né, da Branca de Neve, né? A Branca de Neve era algo que incomodava aquela madrasta. Nós incomodamos Satanás. Nós
que escolhemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, incomodamos Satanás. Mas não só, né, porque essa escolha é feita posteriormente, mas todos que nascem, ele tenta aniquilar, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então ele já começa como inimigo, ele já começa tentando destruir todas as vidas, sabe? E quando nós derrotamos os nossos inimigos, nós conseguimos chegar aos alvos. Quando derrotamos os inimigos, nós alcançamos os alvos. E é isso que a gente tem que fazer. E para fazer isso, nós precisamos entender quem é Deus, quem somos nós e o que nós temos que fazer. É muito importante que você entenda isso. Nós precisamos, após entender, né, que nós temos inimigos, entender que nós temos um Deus que é rei e pastor de nossas vidas. O nosso Deus é o nosso rei e o nosso pastor. Esse salmo, ele fala aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor é aquele que conduz, né? E o Senhor eram chamados, os reis eram os senhores, né? Nessa época não era uma época feudal, então o Senhor não era o Senhor da terra e os seus vassalos, não era isso. Ele está falando aqui do rei, né? Então o nosso Deus é o nosso rei e pastor das nossas vidas. Nós temos que entender que o pastor, ele supre a necessidade das ovelhas. Ele é o nosso Deus e ele supre as nossas necessidades. Como eu falei, nós já começamos a nossa vida com inimigos. Mas Deus, ele nos supre a necessidade para que a gente vença cada etapa da nossa vida. E alguns aqui são mais novos, outros mais velhos. Vocês, quanto mais novos, mais lutas vocês terão, porque vocês viverão mais tempo. Então, nós, desde o início, temos que entender isso. Deus, ele luta conosco. Ele luta por nós. Se você entender que Deus é assim, que ele faz assim, que ele é um pastor, é muito importante você entender que Deus é um pastor. O pastor cuida. As ovelhas, não sei se você já ouviu isso, mas as ovelhas são animais quase cegos. Quase cegos. Elas são animais de pouca defesa, ela não consegue se defender. Os maiores inimigos, né, pelo que consta na Bíblia, eu não sou entendedor de inimigos de ovelha, mas pelo que consta são os lobos, né, as feras que ficam em volta. Até existe leão naquela região lá, existiam leões, né, e os leões provavelmente também comiam ovelhas, né, mas o que nós lemos mais é um inimigo específico que é o lobo. Então, sabe, esses animais, eles quase não tinham defesa, eram quase cegos, e eram, então, por causa disso, quase totalmente dependentes dos seus pastores. Quando Deus diz, né, quando o salmista fala, Davi fala aqui, que o Senhor é o meu pastor, ele era um pastor de ovelhas, ele entendia isso de uma forma grandiosa. Ele entendia que ele era o defensor daquelas ovelhas, como o Senhor é o nosso defensor. E nós precisamos entender isso, para nós termos segurança na nossa vida. Porque se a gente não entende, a gente nem consegue derrotar os nossos inimigos. Porque qual é a melhor defesa para um animal quase cego e com poucas defesas? Eu digo garras, né, dentes afiados, força. As ovelhas não tinham nada disso. Qual é a defesa? Ficar perto do pastor. A pior coisa que tem é a ovelha ficar longe do pastor. Então nós somos considerados ovelhas. A Bíblia descreve várias vezes nós como ovelhas. Nós precisamos estar perto do nosso pastor. Se nós fizermos isso, nós estaremos protegidos. Se nós estivermos longe, nós estaremos roubados. Nós estaremos, poderemos ser, né, tragados pelas feras. Nós precisamos entender
quem é o nosso Deus e quem nós somos. Então, sabe, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nós somos como ovelhas. Não se sinta forte, não se sinta inteligente, não se sinta alguém que vai resistir ao pecado com facilidade. A Bíblia diz assim, foge, não resista. Sabe que as pessoas costumam, dizer, não, eu tenho que enfrentar para ver se eu... Nada disso. Você tem que fugir da aparência do mal. Ele fala assim, se aparenta ser mal, tira seu time, começa a orar e fica diante de Deus. Busca o pastor para que você fique seguro. Então, o que nós temos que fazer é reconhecer que nós não somos fortes, nem você, nem eu. Todos os que não reconhecem isso caem. Todos os que, como a pregação de manhã, que na pregação eu falei que Jesus ele resumia os 10 mandamentos em amar o próximo, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, Então, ele resume toda a lei nisso. Mas como tem gente querendo julgar as outras pessoas? E quando ele faz isso, ele está trazendo sobre si julgamento, que a palavra de Deus diz que do mesma forma como você julgar, você será julgado. E muitas pessoas se acham fortes, acham que podem resistir, não, nós somos ovelhas. Foge do mal. Se você tem um ambiente, eu vou falar para você, qualquer ambiente, que você sabe que naquele ambiente vai haver uma tentação para você, não vá. Mas eu vou ficar envergonhado, me chamaram e eu não vou. Não vá. Diga, eu não quero. Se posicione, porque você é uma ovelha. Você tem que ser obediente ao pastor. E o pastor nos diz para a gente fazer assim, fugir da aparência do mal. Quem reconhece que é ovelha, corre menos risco, fica mais perto do pastor. Sabe qual é a melhor coisa? É ficar perto do pastor, É isso que você tem que fazer. Então, gente, eu estou falando de Deus, tá? Fazer esse adendo. Então, eu não vou sair daqui, porque todo mundo... Me veio a cabeça assim mais, todo mundo me cercando. Mas, nosso Deus, você tem que se aproximar do nosso Deus. Quem reconhece que é ovelha, quem reconhece que existe o perigo ao nosso redor, Quem reconhece que os lobos estão aí para nos tragar, esses correm menos risco. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer para nós. Então, sabe, como seres dependentes que nós somos, nós precisamos que Deus nos alimente. O pastor faz tudo pelas ovelhas. As ovelhas não conseguem ir até o riacho. Eu estou usando uma imagem para você entender. Para ir até o riacho tomar água, o pastor vai lá e conduz. Ele vai e conduz. Para comer, ele vai e conduz. O pastor dorme com as ovelhas. O pastor está sempre acompanhando, porque as ovelhas são fracas e débeis. Não, pastor, a Bíblia diz que eu sou forte. No Senhor você é forte. Com o Senhor você é forte. Sem Ele nós não somos nada. Tanto que diz assim, digo o fraco, eu sou forte. Eu sou forte? Como? Com o Senhor. Mas, na verdade, para nós estarmos em comunhão com Deus, nós temos que nos reconhecer fracos. E aí nós seremos fortes. No Senhor. Aí nós vamos vencer no Senhor. Porque quando Paulo usa esse termo, ele fala, eu sofri isso, aquilo, mas eu sou mais que vencedor. Aí as pessoas param aí, em Cristo Jesus.
Então, a nossa força está em Deus. E aí a gente entende que Deus, Ele é um pastor que nos alimenta. Ele quer nos alimentar. Basta você se aproximar dEle, você acompanhar Ele. Se está todo mundo, as ovelhas, né, junto com o pastor indo tomar água, não queira fazer outra coisa, vai tomar água. E aí vai comer, acompanha o pastor. É assim que a gente tem que fazer. E não se aventurar, né? Vai se aventurar, vai ser ousado quando Deus mandar. E você às vezes precisa, mas quando Deus manda, né? Mas você tem que entender que nós, com Deus, nós enxergamos as coisas. Sem Deus nós somos ovelhas quase cegas. Sem Deus nós somos ovelhas quase cegas. E aí ele diz assim: nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não porque eu sou bom, porque eu sou capacitado, porque eu sou forte, mas porque o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Você pode repetir comigo? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Isso é fundamental para mudar a sua visão. O versículo 3, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe, e no 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Onde quer que nós andemos, o nosso Deus precisa nos conduzir. Então é o que o salmista diz: guia-me. Essa justiça aqui não é de justiça que nós entendemos, né? A justiça com juiz, advogado, promotor, não é isso. A justiça é o caminho justo, o caminho certo, né? Então, guia-me pelas veredas certas, pelos caminhos certos, pelos caminhos de Deus, por amor do seu nome. Por quê? Porque nós temos o nome de Jesus em nós. E aí, Deus, por amor a Jesus, Ele vai nos guiar, Ele vai nos apacentar, Ele vai nos levar aonde nós precisamos ir. E aonde nós estivermos, não importa se nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, Ele vai nos levar, vai nos conduzir nas piores situações, nas mais perigosas, nos caminhos mais tortuosos. Os caminhos mais tortuosos da nossa vida, Ele endireita se você se arrepender. Ele vai endireitar. E você vai ver Deus fazer maravilhas. Se você tiver essa ideia, a visão que o Senhor é o nosso pastor, aquele que conduz, que alimenta, que vai te levar pelo lugar certo, pelo caminho certo. É assim que a gente tem que entender, sabe? E Ele vai nos endireitar o caminho, a gente vai passar por tudo confiante nele, não em nós. E aí a gente não vai precisar temer mal algum, porque Deus estará conosco. Deus está com você? Amém. Deus está com você? Amém. Então você não precisa temer mal algum. O que você precisa fazer para você estar com Deus? Ninguém entendeu nada, eu vou começar de novo. Você precisa se aproximar do pastor, amém? Amém. Se aproxima do pastor. É Ele que vai te conduzir, aí você não vai temer mal nenhum, porque Ele tem um cajado enorme e Ele vai dar uma bordoada. Você sabia que o cajado do pastor é para defender as ovelhas? Ele tem duas funções, na verdade. Ele se apoia e ele bate, né? Ele ataca o lobo com um cajado. Então, se nós estivermos perto do nosso pastor, ele vai nos defender. Sabe? Aí o versículo diz: porque a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado são a mesma coisa? Não. A vara, vocês já devem ter visto. Eu não vi ainda, eu vi só na televisão, tá? Mas você vê de vez em quando um garotinho com um graveto
batendo aqui, batendo assim, sabe? Aquilo ali é a condução. A vara, na verdade, tem dois símbolos, né? A de dar a condução às ovelhas e o outro símbolo que existe, aliás, são três, né? O outro símbolo que existe é o de poder, né? A vara representa, se você for ver, muitas vezes os faraós do Egito, por exemplo, eles tinham um caniço na mão, né? Aquilo representava o poder deles, tá? Então, existia essa função, existia a função de direcionar, né? Existe uma outra função que, inclusive, em Apocalipse nós vemos, né? Você lembra qual é a imagem de Apocalipse relacionada à vara? A vara media. Lembra? Deus manda, aí João pega e mede o templo. Simbolicamente, ele estava, na verdade, contando o número dos crentes, né? Daqueles que seriam salvos. Então, Deus manda ele medir com a vara, significa ele estava verificando o número dos salvos ali, né? E aí é simbólico, tá? Mas então, existem essas funções, né? Para a vara. Então, a vara era conhecida por um símbolo de autoridade. Deus é autoridade sobre nós, é o nosso Senhor. Isso já afasta os inimigos, porque os inimigos conhecem a Deus, conhecem a Jesus. Os inimigos espirituais, eu digo, eles conhecem a Deus, conhecem Jesus. Então, a autoridade dele perto de nós já afasta os inimigos. Então, é por isso que diz, né? A tua vara e o teu cajado me protegem. Porque a autoridade dele nos protege. Eu tenho, olha para mim, eu tenho merecimento em mim, eu tenho autoridade em mim. Eu digo para você, não. A autoridade que eu tenho, que você tem, é a dada por Jesus Cristo, é o nome dele sobre nós. É o sangue derramado de Jesus sobre nós, que nos dá autoridade. Nós somos cobertos pelo sangue e somos abençoados, porque nós recebemos sobre nós uma marca de Cristo. E nós, então, temos autoridade dada por ele, mas nós temos. E você precisa reconhecer o Senhor para que você tenha essa autoridade, para que você possa enfrentar os problemas que você tem e os que você terá. Você precisa entender isso. Você precisa viver isso. Isso afasta os nossos inimigos espirituais. Você entender a autoridade de Deus na sua vida, o poder do nome de Jesus na sua vida, afasta os nossos inimigos. Se acontecer alguma coisa conosco, você demanda, você pede, você solicita a força de Deus e Ele vai te dar. E você vai ser abençoado. Ele vai usar o seu cajado, porque agora não é mais a vara, agora é o cajado. O cajado representa poder, né? Força. E Ele vai usar se você precisar. Se você demandar, se você precisar, Ele vai usar o cajado e destruir o mal. Eu vou repetir a frase que eu falei antes para você entender. Ninguém chega ao alvo sem destruir os inimigos. Se você continua com seus inimigos, é porque eles estão em volta de você e estão te derrotando aos poucos. Você tem que derrotar os seus inimigos. Sejam eles internos, né? Os nossos desejos, sejam eles externos, as forças do mal que vêm sobre nós. Então, nós precisamos entender e usar da força de Deus na nossa vida. A vara, como eu falei, também era usada pelos pastores para guiar, né? Com pequenos toques, né? As ovelhas. Era também um instrumento para contar as ovelhas, né? Então a ovelha ia passando, aquele homem ia tocando e ia contando ao mesmo tempo, né? O pastor. E é a imagem que eu falei, que é usada no Apocalipse, né? A vara que mede, né? O templo do Senhor, que somos nós, né? Então, a cidade santa, perdão, não é o templo do Senhor, é a cidade santa, né? Então, nós somos medidos, nós somos contados, nós temos a atenção de Deus.
Deus, né, a gente lê pelas parábolas, que o número dos salvos, Deus hoje já sabe. Alguma hora vai parar, alguma hora Jesus vai voltar. Não voltou ainda, porque o número ainda não se completou. Isso eu estou falando da Bíblia, a Bíblia diz isso. O número não se completou ainda. Os contados, os medidos ainda não se completaram. Quando completar, e eu não sei quando vai acontecer isso, Deus interrompe, Jesus volta. Então, nós precisamos entender isso. Nós temos a atenção e o cuidado de Deus. Você não é um qualquer. Você é uma ovelha sem capacidade nenhuma, mas você é uma ovelha com a marca de Cristo. Vocês entenderam? Você não tem capacidade, nós somos cegos. A nossa autodefesa é muito baixa. Nós não conseguiríamos resistir se não fosse com o nosso Deus. Então, mas você é cuidado e você é protegido, você tem a atenção de Deus na sua vida, porque você é contado. Eu não posso falar que está gravando. Essa pessoa que está aqui na frente, que você sabe o nome, ele é a 4 bilhões e 301. Existe, eu não estou dizendo que existe número, por favor. Eu não vou nem falar isso para você não achar errado. Não é que nós tenhamos um número, mas nós somos contados. Amém? Amém. Você é contado do Senhor. Ele conta você. Algumas parábolas de Jesus mostram, né? E eu entendo assim, que algumas pessoas deixaram de alimentar-se. É a parábola das virgens, né? As nécias e as não, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas que eram contadas perderam isso. Até a gente chegar ao final, e é assim que eu entendo também a parábola do joio e do trigo, né? Jesus deixa os dois juntos, porque alguns vão se converter e, infelizmente, alguns vão se afastar. Então, por que fazer a ceifa antes? Ele vai fazer a ceifa na hora certa, né? Então, para quê? Para que todos caminhem juntos e os salvos os contados vão estar com Jesus. Se você é um contado, cuide para que você não caia. Se você está em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos entender isso. Quem é a nossa força? O que evitaria que a gente caísse? O que evitaria que os inimigos vencessem na nossa vida? O que evitaria que a gente chegasse ao alvo? A nossa aproximação de Deus. Essa é a solução para a nossa vida. A nossa aproximação de Deus. A nossa comunhão com Deus. Deixar que realmente Ele seja, como Davi fala aqui, o Senhor é o meu pastor. Se você deixar Deus ser o seu pastor, aí você vai resistir e você vai chegar até o fim e você não vai perder o seu número, você não vai perder a sua herança, você não vai perder a sua promessa. Eu costumo dizer, quando eu falo de promessa, eu sempre lembro a promessa a Jeroboão. Deus prometeu, como linguagem atual, né? Mundos e fundos. Você conhece essa expressão, mundos e fundos? Deus prometeu para aquele homem mundos e fundos. Ele já tinha a promessa. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a promessa, porque ele desobedeceu. Então as pessoas ficam, não, eu tenho a promessa de Deus para a minha vida. Gente, aquele homem também tinha. O que você não pode é se afastar de Deus. Se você não se afastar de Deus, você continuará sendo um contado. Se você não se afastar de Deus, você vai continuar com a promessa para a sua vida. Se você continuar a fazer o que Deus quer, e se Deus prometeu coisas maravilhosas para você, se houve alguma revelação, uma palavra, eu chamo de palavra de conhecimento, não revelação, né? Se houve uma palavra de conhecimento, também não chamo isso de profecia, eu chamo de palavra de conhecimento. Então, se houve uma palavra de conhecimento para você, guarda ela e fica próximo do pastor, porque aí ela vai ser garantida. Aí ela virá, porque promessas são perdidas. Não é garantia, porque na Bíblia a gente vê as pessoas perdendo as promessas.
Então, nós precisamos entender isso. A nossa defesa é ficar perto do nosso pastor, junto daquele que tem um cajado e tem a vara, aquele que nos dirige e ataca os nossos inimigos. É assim que a gente garante chegar ao alvo, a vida eterna, a nossa mansão celestial, né? O nosso apartamento de frente para a praia, com água verdinha, morna não, porque eu não gosto, um pouco mais fria que a morna, né? Eu conheço a água de Salvador, eu acho muito quente, né? A morna eu não gosto, não. Um pouquinho mais fria do que a morna, né? Não precisa ser água da Barra da Tijuca também, que é muito gelada, né? Então, sabe a habitação perfeita já está prometida para você. Amém. Como é que você vai perder isso? Se você se afastar do pastor, se você deixar os inimigos te atacarem, e você, como ovelha, não tiver o seu pastor do seu lado. Porque o cajado, ele é símbolo disso, né? Além disso, ele também é um símbolo de alguém que se apoia, né? As pessoas se apoiavam no cajado para andar, né? Então, o cajado também representa apoio para a nossa vida. O seu cajado o cajado de Deus vai apoiar a nossa vida, nos momentos que nós precisarmos. A solução para tudo é fique junto do pastor. Ovelha pouco inteligente. Está gravando, não posso falar outra palavra. Ovelha pouco inteligente, fique perto do seu pastor, o nosso Deus. Amém? Amém. Fique perto de Deus. No versículo 5 ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-nos a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O nosso maior inimigo é Satanás. Ele sabe que nós estamos sentados com o Senhor. Você, aqui na igreja, e outras igrejas podem ter outros hábitos, né, outras cerimônias. Aqui na igreja nós fazemos a ceia no primeiro domingo do mês. Naquela hora nós cremos que nós estamos sentando com o nosso Deus. Nós estamos tendo comunhão, né? De uma forma especial. Nós temos comunhão quando buscamos. Mas naquela hora nós temos uma comunhão especial. Porque Jesus fez essa cerimônia, deixou essa cerimônia, não foi à toa. Há algo, né, de espiritual, há um mistério para nós, que a nós cabe simplesmente o quê? Obedecer. E a gente faz. E quando você faz isso, você está sentado à mesa com o Senhor. Amém. E aí, o nosso inimigo vê de novo. Cara, esse cara está no dia da ceia de novo. Sabe? Eu estou brincando, ele vê sempre, tá, gente? Mas eu estou usando a imagem aqui dos versículos, né? Então, ele nos vê com o Senhor. O nosso inimigo nos vê com o Senhor. E não é só Satanás. Porque as pessoas que estão em volta de nós, eles presenciam Deus em nós. Eles presenciam o Espírito Santo em nós. Eles sentem que nós temos o Espírito Santo. Eles sentem que Deus está conosco. Alguns se revoltam por causa disso. Outros não. Quem sabe serão no futuro alcançados, né? Mas alguns ficam revoltados com isso. Mas hoje os nossos inimigos já nos veem comendo com Deus, sendo ungido com o óleo do Espírito Santo. Né? Esse era um costume para os visitantes. Eles eram ungidos com óleo, né? Os visitantes importantes eram ungidos com óleo. Nós somos importantes para Deus, nós somos ungidos com o óleo. Nós estamos à mesa do Senhor e somos ungidos. E você precisa entender isso, né? Você é um convidado especial do Senhor. Você só tem uma coisa que você não pode fazer: se afastar dele. O pecado, o famoso pecado mortal, né? O pecado que não tem volta, o pecado que não tem perdão, é você rejeitar o Espírito Santo, que um dia te chamou para você fazer parte do corpo. Então, não se afaste. Você é uma pessoa especial desde que você esteja perto do Cordeiro.
E e somente aí, e somente se. Você conhece essa expressão matemática? Se e somente se você estiver perto do Senhor, aí você vai ter o seu cálice transbordando. E é transbordando em tudo. Porque Deus é um Deus bom. Ele sabe do que nós precisamos e Ele vai fazer o seu cálice transbordar. Amém? Você pode hoje estar passando por um problema. Qual é a solução mesmo, hein? Se aproxima do pastor. Porque ele tem um cajado que te protege, a força, e ele tem a vara para te conduzir. Então, está com um problema? Se aproxima de Deus. Você não tem que tentar resolver com as suas próprias forças, com a sua inteligência, porque tudo, aliás, foi dado por Deus. Então, ainda que você usasse sua força, etc. e tal, você estava usando o que Deus lhe deu. Mas o melhor é deixar que Deus o conduza. Faça isso, para que você não se afaste, para que você tenha o seu cálice transbordante, para que você possa usufruir das promessas de Deus. Amém? Amém. E diz finalmente, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. Salmista dizendo, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Se nós fizermos o que Deus quer, Ele vai ter misericórdia conosco. Ele vai resolver a nossa vida. Ele vai nos conduzir e vai ser maravilhoso para você. E no final ele diz, e habitarei na casa do Senhor, na minha versão, para todo o sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Quando é que nós vamos habitar na casa do Senhor? Último versículo. Quando o primeiro versículo for realizado. Você entende o que eu falei? Que a sua visão ela tem que ser mudada? Você precisa acreditar que o Senhor é o seu pastor, para você não desesperar, para você não sair berrando e correndo de um lado para o outro. Ao invés de se aproximar de Deus, você sai correndo e berrando, né? Eu vou tentar imitar aqui. Como é o nome disso? Onomatopeia, é isso mesmo? Você vai sair gritando bé. Sabe o que vai acontecer? Se você sair berrando bé, se estiver desesperado, o lobo ouve. Ele tem um olhar melhor, ele tem uma visão melhor do que a da ovelha. Ele tem uma boca maior e trucida, né? A ovelha. Ele é mais preparado. Então não adianta desesperar. Nós precisamos, para chegar ao alvo, viver com Cristo nas mansões celestiais que Ele já está preparando para nós, como diz a palavra. Nós precisamos estar perto do nosso Senhor. Precisamos mudar a nossa visão. Nós precisamos entender, para não desanimar, para não se dobrar, para não se entregar. Qual é o seu problema? É grande demais para você? Talvez seja, mas não é para Deus. O seu problema não tem solução para você, mas para Deus tem. Amém. E você tem que acreditar nisso, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que você creia nisso, que você mude a sua visão, que você receba o que está prometido para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. E eu vou perguntar para você se você... Todos os olhos fechados, por favor. Queria que todos fechassem os seus olhos.
para que você pudesse ter liberdade. Se você tem todos os olhos fechados, cabeças baixadas, por favor, todos, para que haja liberdade da pessoa se manifestar agora. Se você entrou aqui com um problema e achou, eu não tenho solução, feche os olhos, por favor. Eu não tenho solução para esse problema, você realmente pode não ter, mas Deus tem a solução para você. Deus tem a solução. Ele é forte o suficiente, Ele tem a vara para te direcionar para onde você precisa ir. Ele tem a solução para você. Não sou eu, não são as minhas palavras, é Deus através do Espírito Santo que opera. Então você não precisa se preocupar, porque não é a minha capacidade, é a de Deus. Eu queria que você agora, no ato de, e todos estão de cabeças baixas, eu estou olhando para todo mundo, inclusive o pessoal do louvor, que você tenha liberdade, num ato, preste atenção, num ato de fé. Eu poderia pedir para você vir à frente. Ao invés de pedir para você vir à frente, eu vou pedir para você levantar a sua mão agora. Amém, amém, amém. Quem já levantou pode abaixar, porque quem está olhando é o Senhor, não sou eu. É Ele que tem que ver. Pode abaixar. Mais alguém deseja levantar a sua mão? Amém. Eu vou orar agora por você, para que a sua visão mude, para que você entenda quem é o nosso Deus e que o nosso Deus é o nosso pastor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que Tu fazes por nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que realiza maravilhas, Pai. Ô Senhor, venha sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai. Que todas essas pessoas recebam de Ti, Pai, a solução, Pai. Que elas agora, Senhor, se aproximem ainda mais de Ti, Senhor. Se elas estavam próximas, que elas se aproximem mais, Pai. Ô Pai, se elas estavam afastadas, que elas se aproximem, Pai. E em nome de Jesus, Tu dê, Senhor, para essas pessoas a solução, Pai. Tu és o Senhor. Tu és, Senhor, de todas as coisas. Tu tens o poder para modificar tudo e qualquer coisa. Ô Pai, uma vez Tu mudaste, Senhor, as horas do dia, Pai. Reverteste, ó Pai, o tempo, Senhor. Ó Pai amado, nada é impossível para Ti, Senhor. Que cada um aqui que está com um problema, que pensa não ter solução, entregue esse problema a Ti. Espere a Tua direção e o Teu poder agir nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.